Olá, tudo bem? Hoje chegou um dia que nós precisamos conversar de algo que pode ser muito doloroso, que é a questão dos abortos. Os abortos dentro de um sistema familiar são realmente um assunto importante. É difícil falar essa palavra aborto, porque parece que aborto não tem identidade. E de fato, não tem uma identidade corpórea real, muitas vezes, no nosso sistema familiar, mas existe uma identidade psíquica e existe uma identidade de alma. Porque as pessoas que não chegaram à sua manifestação concreta de materialidade, essas almas que vieram no nosso sistema familiar, elas deixam registros e muitas vezes dolorosos, né? O sofrimento que uma mãe tem pela interrupção de uma gestação, geralmente são marcas que carregamos ao longo da nossa existência e muitas vezes do transgeracional. Dentro do nosso sistema familiar, nós precisamos entender, saber, ter conhecimento desses momentos em que passaram as mulheres do nosso sistema e que eventualmente chegaram a provocar abortos, e o aborto provocado ele sempre está atrelado a um medo maior desta mulher, desta mãe, medo de ser julgada, medo de não estar no momento correto, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, enfim, são muitas as conjecturas, né? São muitos os motivos que levam uma mulher a fazer o aborto. Nunca é por conta de um desamor em relação àquela criança, né? Aquele bebê, aquela alma que está ali, mas sim em relação a ela, com ela mesma e o seu entorno familiar, por conta de também memórias transgeracionais de mulheres que foram colocadas para fora de casa, né? Nós precisamos entender este entorno familiar. O aborto que não é provocado, o aborto espontâneo, também deixa marcas, deixa dor, deixa tristeza por essa gestação não ter chegado ao fim. Então, muitas vezes nós que viemos depois de um aborto, carregamos a morte em nós, né? Assim falou Salvador Dalí, por exemplo. Salvador Dalí disse que já tinha nascido em luto, né? Porque ele havia sido concebido 10 dias, gente, 10 dias depois do falecimento do irmão. A mãe e o pai ainda estão em luto. Esse comportamento, essa pulsão de trazer novamente uma pessoa para o sistema familiar tem um nome de síndrome da fiesta mania, que é um comportamento que abruptamente os membros do sistema familiar que perderam de forma principalmente dolorosa um membro do sistema vão recolocá-lo. Então, essa pessoa que vem, e isso nós estudamos no projeto Sentido Gestacional, dentro deste clima de dor, deste clima de morte, desta mãe que não conseguiu processar uma perda, carrega em si tristeza, falta de encontrar um sentido da vida, tá sempre em depressão. Por quê? Porque é um comportamento que nós manifestamos enquanto sucessores de uma morte, para que a gente possa fazer alusão, para que a gente possa colocar luz àquela morte, para que o nosso sistema familiar olhe para isso. Porque se nós não manifestarmos um sistema, uma característica, um comportamento, uma dor, como que o nosso sistema vai olhar para isso? Então a natureza é sábia e tá tudo aí para um bem maior, né? Então olhe para dentro do teu sistema familiar e pergunte para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, se houveram na família abortos. Se houveram abortos, a gente vai colocar de acordo com a ordem de nascimento, de acordo com o momento em que estas almas vieram. Então, na verdade, a ordem de filhos, ela está marcada pelas gestações existentes, quer sejam elas prematuras, incipientes, breves, quer sejam aquelas que chegaram até o final. E aí, quando nós conseguimos nos colocar no nosso lugar, recentemente a gente teve formação e uma colega que achou que era a primeira filha mais velha, percebeu que era a quinta.
que haviam antes dela 4 abortos. A vida fica mais leve no sentido de que você encontra o seu lugar. E você também tem a oportunidade de dar um lugar para essas pessoas do teu sistema familiar que não vieram. Então, a meta de hoje é para que você busque na tua família se houveram abortos. Tá bom, queridos? Então, um beijo para vocês e amanhã a gente vai falar sobre os pais.